Aleluia. Glória a Deus, que honra estar aqui com vocês. Uma honra muito grande poder compartilhar daquilo que o Espírito de Deus tem gerado no nosso coração. Fiquei muito feliz com o convite e me sinto muito honrado de estar aqui. Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou casado com a Cláudia e tenho 3 filhos. O Daniel, a Aline e a Esther. E agora temos um membro novo em casa, a Helena. 3 meses e eu me tornei vovô, né? E tô tão feliz, gente, com essa bênção, com essa vitória, né? E como a nossa casa mudou depois da chegada da Helena. Eu tô vivendo uma experiência única na minha vida, que é ser avô. Tem algum avô aqui? Tem. Gente, é bom demais, né? Me falavam que ser avô era melhor que ser pai, eu não acreditava. Eu falava, mas deve ser conversa, mas é verdade. Que coisa maravilhosa ser avô. Né? É melhor. A senhora já é bisavó? Uau! Parabéns, que bênção, né? Glória a Deus por isso. Gente, eu quero falar com vocês uma palavra, não de um lugar, de alguém ou de um lugar de que já está vivendo isso plenamente, mas de alguém que está buscando. Esses dias eu estava orando numa madrugada e pensando na igreja, né? E quantos pastores a gente tem aqui? Pastores. Gente, são tantas coisas, né? Tantos projetos, tantas coisas para fazer no reino de Deus, na igreja. E aí eu acordei de madrugada e fui orar, Frank. Falei, Deus, a gente está indo para um novo tempo agora, e eu queria que o Senhor me dissesse. E aí eu peguei um bloco de notas, caderno, né? Falei, cara, Deus vai falar comigo, vai me dar um projeto tremendo agora, estratégia e tal. Pensando em tanta coisa, evangelismo, missões, e formação de líder, discipulado, é tanta coisa que fica na cabeça da gente. E aí eu acordei de madrugada, peguei aqueles papéis e tudo, e aí sentei na mesa e perguntei para Deus. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim para essa estação que está começando agora? Fiquei esperando a resposta. E Deus falou algo comigo, Frank, que me desmontou. Eu estou achando que Deus vai me dar um projeto novo, uma estratégia, uma visão, alguma coisa assim. E o Espírito Santo falou comigo, o que eu quero de você para essa estação é que você me ame de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E de lá para cá, eu tenho buscado e ministrado essas coisas com a igreja, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a necessidade de manter o nosso coração ardendo com a presença de Deus. Há um texto em Levítico, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: e o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. E tu, sacerdote, toda manhã trará lenha para o altar, para que a chama não se apague. Há uma necessidade de avivamento. Quando você olha para o futuro da igreja, à luz da Bíblia, você vai se deparar com 2 realidades. O futuro, o final dos tempos, né? Quando a Bíblia fala do final dos tempos, próximo da volta de Jesus, ele traz um retrato da igreja. E à luz das Escrituras, nós temos 2 realidades completamente antagônicas. A Bíblia diz o seguinte, que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e algumas traduções falam de quase todos, se esfriará. É uma realidade. A Bíblia diz que no final dos tempos, o povo de Deus vai se esfriar. E a pior coisa que tem é um crente frio.
Por quê? Porque um crente frio, primeira coisa que acontece com ele, quando ele começa a esfriar, ele se isola. É ou não é? A frieza leva a pessoa para um lugar de isolamento. Ela não quer estar mais junto com o povo de Deus, não quer mais ir na igreja, não quer mais adorar em comunhão, quer ficar só. E ela começa a se afastar do corpo de Cristo. A frieza espiritual faz isso. Leva a pessoa para esse lugar de exclusivismo, de isolamento. Mas não é só isso. A pessoa, quando ela começa a esfriar, ela vai perdendo a paixão, o amor pela palavra de Deus. Já não lê a Bíblia como antes. Muitos, quando começam a esfriar na fé, nem ora mais. Ora quando vai no culto. Ora quando alguém pede para orar. Mas não tem mais aquela vida diária de oração. Isso, o profeta Maciel escreveu um livro agora, Mateus 6,6, que fala sobre o lugar secreto. Eu já falei para ele, separa o meu, porque esse tema é tremendo. E tu, quando tem bastante aí? Aí depois você põe ali então com a gente. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está no secreto. Essa é a prioridade. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu sou pastor, eu sou líder de um ministério. E as demandas são tão grandes e tão intensas, que se você não cuidar, você fica tão envolvido com a obra de Deus, que você perde a conexão com Deus da obra. Porque Deus nos chama para o essencial. E o que é o essencial? Ele mesmo. Moisés, ele disse o seguinte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Eu não quero terra prometida, eu não quero nada, eu quero a tua presença. Que coisa louca! Quando o povo de Israel ia orar, o que eles pediam para Deus? Carne, pão, alho, cebola, não é isso? Fogo. E Moisés? Ah, Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero a tua presença sendo o clamor de Moisés. E Jesus está lá em Marcos capítulo 1, de madrugada, antes do sol nascer, ele se retirava para um lugar secreto e ali orava. Quando os discípulos acordavam, Jesus já estava voltando. Lenha no altar. Meditação na palavra, leitura, jejum, adoração. É isso que faz com que o altar do nosso coração queime com a glória de Deus, com a presença de Deus. O crente, quando ele está esfriando, você não percebe, sabe por quê? Porque ele tem uma aparência de que está vivo. Ele dá glória a Deus, ele vai no culto, ele até serve, só que ele faz tudo no automático. Ele nem sabe mais por que ele está fazendo. Então eu creio que esse é um tempo que Deus está chamando a gente para esse lugar de avivamento, aonde o fogo do Espírito arde no nosso coração. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que está em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou no altar do Senhor que havia sido derrubado. E ele pegou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez ao redor do altar uma cova, mediu onde podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício e a lenha. E disse ainda: Fazei segunda vez. E disseram: Segunda vez. E de novo: Fazei terceira vez. E fizeram.
de maneira que a água corria ao redor do altar e encheu de água também a cova. E quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo reconheça que o Senhor é Deus e que fizeste voltar o coração para ti. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. O que estava acontecendo aqui? A nação de Israel havia se esfriado. E não somente se esfriado, eu creio que o esfriamento ele não acontece assim da noite para o dia. É um processo. Vai acontecendo. Quando Jesus ele alerta a igreja de Laodiceia, ela ainda não estava morta, já estava morna. Ele diz: tenho porém contra ti, não és frio nem quente. Porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, mas você é morno. Então, Jesus repreende a igreja de Laodiceia porque ela estava passando por um processo de esfriamento. Mas quando você olha, era uma igreja ativa. Que estava pregando, que estava louvando, que estava intercedendo, que estava evangelizando, estava fazendo tudo. Aparentemente estava tudo bem. E Jesus ele repreende dizendo: olha, vocês pensam que vocês são ricos, abastados, e não sabem que és miserável, pobre, segue nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo aqueles que eu amo. E o que vencer se sentará no meu trono como eu me sentei no trono do meu Pai. Jesus está falando o seguinte: a mornidão, a frieza espiritual, ela vai tomando conta do coração do homem, ele nem percebe. O que aconteceu com Israel, aquela nação poderosa, uma nação de adoradores, entrou num processo de esfriamento espiritual e agora, sobre o governo de Acabe e Jezabel, estavam totalmente alienados ao poder de Deus, à presença de Deus, adorando os balaíns, os profetas sendo perseguidos e mortos. Como juízo, Deus fez com que os céus retessem a chuva e agora 3 anos e meio não tinha chuva em Israel. O povo estava vivendo em miséria, seca, por causa do juízo de Deus e também em idolatria. Mas o tanto que esse povo se afastou por causa da frieza espiritual. Então Deus levanta o profeta Elias para trazer um avivamento sobre a nação. Para atrair de novo o fogo de Deus. Vem no Monte Carmelo, com 850 profetas, 400 profetas de Aserá, 450 de Baal, e eles armam ali o seu altar, colocam um sacrifício e passam a clamar, e o desafio era o seguinte: o Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E olha que coisa interessante, Baal é o Deus do fogo, mas ele também é o Deus da chuva. Mas Baal não tinha condição de fazer com que a chuva viesse sobre Israel, regando a terra, trazendo vida, trazendo de novo a plantação, trazendo de novo vitalidade para o povo, para o rebanho, trazendo prosperidade, avanço, vida para a nação. Ele não tinha condição porque a nação estava debaixo do juízo de Deus. A seca era o juízo de Deus sobre eles, por causa da idolatria, do afastamento, da perca dos valores espirituais. Então Elias vem, convoca o povo para se voltar para Deus, e ele fala o seguinte: porque cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor.
Ali era um lugar de decisão. Ou nós vamos continuar frio, esfriando, morto, ou nós vamos buscar o fogo de Deus e nos voltar para o Senhor e experimentar um avivamento sobrenatural que traga chuva, que traga restauração, que traga alinhamento, que traga transformação para a nação e a gente se volta para Deus. Os profetas de Baal começam a adorar, clamar, gritar, fazer toda sorte de... para que o fogo viesse e o fogo não descia. Quando deu meio-dia, eles ficaram loucos e começaram a se mutilar com lancetes e nada acontecia. Então Elias começa a caçoar dele. Fala, cadê o bem de vocês? Será que ele está dormindo? Viajou? Mas aí chegou a vez dele, do homem de Deus. E a primeira coisa que ele faz, antes do fogo de Deus descer, é restaurar o altar de pedras. Sabe, irmão, eu entendo que o altar é o nosso coração. Não é isso aqui. O altar é aqui, ó. O nosso coração é o altar, onde o fogo de Deus se manifesta. Onde a glória de Deus se manifesta. É dentro de nós. Às vezes a gente está esperando um avivamento global, um avivamento nacional, e eu creio que Deus pode fazer. Quando nós estudamos a história dos avivamentos, né, com Charles Finney, Savonarola, tantos precursores do avivamento, de John Wesley, tantos. Um mover poderoso de Deus. Às vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça, mas eu quero te dizer o seguinte: o avivamento começa no nosso coração. É aqui que Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória. Porque o avivamento não é quando o fogo desce, é quando o fogo se espalha. E eu estou aqui para te dizer, Deus quer inaugurar um avivamento no seu coração nesses dias. Então Elias clama. Prepara o altar, restaura o altar, juntando 12 pedras, conforme as 12 tribos de Israel, coloca ali a lenha, o holocausto, derrama água 3 vezes e ora. E ele faz uma oração tão simples. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Se o Senhor é Deus, envia fogo do céu e mostra para esse povo quem o Senhor é. Ah, irmão, ele nem terminou, nem esperou amém, o fogo já estava descendo. E foi um fogo tão poderoso, tão sobrenatural, que queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou a pedra, queimou a terra e lambeu a água. Quando o povo viu isso, e os profetas de Baal viram Deus respondendo com aquilo, eles correram. E houve um juízo de Deus, porque eles foram mortos na beira do rio Gibeon. Mas a nação se prostra diante de Deus e começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Deus manifesta o seu poder. Elias, quando ele ouve o povo clamando, ele diz o quê? Ouço o ruído de uma grande chuva. Ele ouviu profeticamente, porque não tinha nada ainda. Depois que ele via a nuvem do tamanho da mão de homem, mas naquele momento ele fala: ouço o ruído de uma grande chuva. Por causa do arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. O arrependimento é o que precede o avivamento. Quando o povo se arrependeu e declarou que só o Senhor é Deus, Elias falou: vai acontecer. Gente, o avivamento, primeira coisa que a gente precisa entender, é uma promessa. Amém? É uma promessa. Para mim e para você. Joel 2 diz: e naqueles dias derramarei sobre vós o meu espírito,
Sobre toda a carne derramarei meu espírito. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens soarão, vossos velhos terão visões, e sobre toda a carne derramarei do meu espírito. É uma promessa de Deus. Mas não é só isso. O avivamento, esse fogo do Espírito queimando em nós, não é só uma promessa, mas uma necessidade. Não é por força, não é por poder, não é por causa dos nossos talentos, da nossa capacidade, é pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. É através dele, da unção, que nós somos capacitados. Jesus disse, não disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Galiléia, até os confins. Imagina, os discípulos estavam tão animados, estavam doidos para sair pregando, estavam doidos para sair ganhando aula, fazendo discípulos, fazendo a obra de Deus. Jesus falou, não, ainda não. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só que o avivamento, além de ser uma necessidade, é uma responsabilidade. Amém? Uma responsabilidade. Nós não devemos esperar por um avivamento, nós devemos provocar um avivamento em nós. E tu, sacerdote, traga lenha para o altar, para que o fogo de Deus queime e não se apague. Então, quando o fogo de Deus veio, ele queimou a oferta, o sacrifício de Elias em 5 dimensões. Primeiro queimou o holocausto. Depois queimou a lenha. Depois queimou a pedra. Depois queimou a terra e, por fim, lambeu a água. O que significa isso? Por que nós precisamos tanto que o fogo do Espírito arda no nosso coração? Por que nós não podemos nos render à frieza espiritual? Porque a primeira coisa que o fogo de Deus queima quando ele vem sobre nós é a carne. Sabe, nós não conseguimos vencer as obras da carne na nossa força. Eu vou me esforçar para não pecar. Vai pecar. Gente, pecado não é problema de comportamento, é a condição do ser humano caído. Se não for o fogo do Espírito ardendo no nosso coração, a carne controla. Mas quando o fogo de Deus queima a nossa carne, o que manifesta? O oposto dela, que são os frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito não é algo que a gente esforça para ter, e nem a carne a gente se esforça para vencer. A gente queima na presença de Deus, e a carne é consumida pelo poder da sua glória. Eu já fui assim. Não, eu não vou pecar. Eu vou lutar contra o pecado. Olha, eu vou dizer, é frustrante. É ou não é? Porque a gente cai, e aí fala, e aí? E cai de novo, e erra de novo, e vai. E o problema é que daí a pouquinho a gente se acostuma com o pecado. Fala, quer saber da coisa? Não vou nem orar mais por causa disso. Não tem jeito. Por quê? Não é esforço. Está faltando fogo no altar. É o fogo que queima o holocausto. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está nos levando para uma estação onde nós vamos ser tão cheios do Espírito, tão cheios do fogo de Deus, que a carne não terá domínio sobre nós. Em nome de Jesus.
A segunda coisa que o fogo queima é a lenha. E você sabe o que a lenha representa? A religiosidade. Gente, a religiosidade é terrível, não é? É terrível. Quem colocou Jesus no madeiro não foram os romanos, foram os religiosos. Foi Roma que executou Jesus, mas a pedido de quem? Da religião. Então a lenha, que é a madeira, ela representa a religiosidade, que só o fogo genuíno de Deus pode queimar. Gente, a religiosidade ela é tão terrível, que o religioso, ele acredita, ele tem certeza que ele está certo e que Deus está com ele nos absurdos dele. Ele acredita que para você chegar a Deus, você tem que cumprir regra, preceito, doutrina. Agora tem uma coisa que é pesada. Jesus pregou em Cafarnaum. Em Cafarnaum foi o lugar onde ele operou mais milagre. Mais milagre. Gente, foi um negócio sobrenatural em Cafarnaum. Cego vendo, coxo andando, paralíticos, demônios. Foi uma coisa sobrenatural, um avivamento em Cafarnaum. Mas foi um lugar que Jesus foi mais pressionado pelos fariseus, pelos religiosos. Foi um lugar que ele foi mais rejeitado pelos religiosos e pela religião. Quando ele sai de Cafarnaum, sabe o que ele diz? E aqui eu fico chocado. Ele diz o seguinte: no dia do juízo, Sodoma e Gomorra não será tão penalizada quanto Cafarnaum, porque vocês rejeitaram o dia da visitação. Gente, olha, ele compara com Sodoma e Gomorra. Cafarnaum era o lugar dos templos, das sinagogas. Era onde a religião estava forte, atuando fortemente. E Jesus disse que vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra, que era uma cidade imoral, do que para Cafarnaum, que era uma cidade religiosa. É pesado, não é? Jesus está dizendo: eu vou ser mais condescendente, eu vou ser mais misericordioso com os imorais do que com os religiosos. E ele fala uma coisa pesada. Ele fala: vocês religiosos, vocês vão se assustar quando vocês virem prostitutas, ladrões, cobradores de imposto, mais perto do reino de Deus do que vocês. Não é pesado? O fogo precisa queimar a religiosidade. Terceiro, o fogo queimou a pedra. E o que a pedra representa? Representa o orgulho, a dureza do nosso coração. Gente, eu acredito que todos aqui têm uma unção e buscam ser usados por Deus, porque você não estaria aqui numa torre de intercessão numa segunda-feira se Deus não tivesse um chamado para a sua vida. Um chamado profético, apostólico. Mas eu vou te dizer uma coisa: unção e orgulho não combinam. Vou dizer uma coisa para vocês: o Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. E o Espírito de Jesus não é orgulhoso, não é soberbo, não é prepotente e nem arrogante.
Ele é manso e humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Por que que muitas vezes o ministério é pesado? Porque o coração é duro. Uma pessoa com um coração quebrantado é como uma esponja, né? Ela ouve a palavra de Deus, ela absorve, ela recebe uma correção, ela aceita, mas o duro de coração é terrível. Ele não se quebranta. Mas quando o fogo de Deus vem, ele queima esse coração de pedra. E acontece na vida dele o que Ezequiel profetizou: tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, maleável, quebrantado. Ora, baixei catalabas. Irmão, eu sou pastor e ô raça a minha. Precisamos de quebrantar o coração diante de Deus. E não permitir que o título, as honras, ou qualquer outra coisa desse estilo venha tirar de nós o caráter de Jesus manso e humilde. Unção e orgulho é como água e óleo, não se mistura. O fogo tem que queimar a pedra. E agora o fogo vem e queima a terra. Meu Deus, queima a terra, consome a terra. E a terra fala das paixões desse mundo. As coisas desse mundo. Os atrativos desse mundo. E à medida que a gente caminha, parece que o mundo fica querendo engolir os nossos jovens, nossos adolescentes, nós mesmos, os casais. O mundo fica ali o tempo todo tentando nos seduzir com os seus manjares. Mas quando o fogo de Deus está ardendo no coração, o fogo queima a terra. E para a gente ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos estar cheios do poder de Deus. Nós não podemos manifestar o reino de Deus no mundo que a gente deseja. Jesus disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. E por último, o fogo de Deus consumiu a água. E aqui acontece uma coisa sobrenatural. Porque a água apaga o fogo. Mas o fogo de Deus, a água não pode apagar. A água aqui representa o natural. Tem coisa mais natural do que a água? Jesus estava no poço de Jacó e chegou a mulher samaritana e o Senhor falou: você vem aqui todo dia para beber água? Essa água é natural, mas se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma água sobrenatural que não pode ser jamais substituída. Então, quando o fogo de Deus nos toca, o que ele consome? A dependência do natural. E aí você passa a viver no sobrenatural. Aí não é mais a água que apaga o fogo. É o fogo que apaga a água. E aí Deus começa a fazer o impossível. É somente com o fogo do Espírito de Deus que a gente pode viver aquilo que Jesus falou. Se você crê no meu nome, você vai fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. É só um coração queimando com o poder de Deus, com a presença de Deus, que pega pessoas comuns para realizar o extraordinário. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou.
Então a maior necessidade que a igreja tem hoje, e eu falo de igreja como alguém, e não como uma denominação, um sistema, porque a igreja somos nós. Não é prédio, não é programa, nós somos a igreja. Igrejas são pedras vivas, são pessoas. E a maior necessidade que nós temos é que o fogo de Deus esteja queimando no altar do nosso coração, mais intensamente. Eu não sei se essa palavra fez sentido para você, mas é o que eu tenho buscado nesses dias. Senhor, eu quero mais do teu fogo, eu quero mais da tua presença, eu quero queimar com a tua glória, porque o avivamento não vem de fora. A glória de Deus não desce, a glória de Deus sai. Ela flui. E quando nós estamos queimando com a glória de Deus, é impossível que as coisas ao nosso redor não sejam incendiadas pelo poder de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus, vai começar uma revolução na tua família. Como que é o nome mesmo da senhora? É Alice. Como? Alines. Alires. Ah, então. Alires, deixa eu te falar uma coisa. José foi esquecido lá dentro daquela cisterna. E ele achou que ele ia ficar esquecido ali por muito tempo, mas o Senhor se lembrou dele e tirou ele daquele lugar para governar. Ele foi esquecido na casa de Potifar, ele foi esquecido no presídio, ele foi esquecido na cisterna, mas Deus não se esqueceu dele não, porque Deus tinha um plano para ele. E eu sinto no meu espírito de dizer isso para a senhora: Deus não se esqueceu da tua oração, do teu clamor. Parece que está demorando, parece que não vai acontecer, mas se prepara, porque Deus te levantou nessa terra para governar. Em nome de Jesus. Deus sabe o que é a dor de uma traição, de uma rejeição, de um abandono, de um desprezo. Mas Deus está preparando a senhora para algo grande. E eu quero te dizer que em nome de Jesus, eu falo isso com muita convicção no meu espírito. O tempo de Deus para você nem começou ainda. Às vezes você fala para Deus: Senhor, eu acho que para mim já foi, deixa esse pessoal mais novo. Não. Nem começou o que Deus vai fazer na sua vida ainda. O que os teus olhos não viram, nem teus ouvidos ouviram, e nem subiu o teu coração, é o que Deus está preparando para essa estação, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Recebe mesmo. Aleluia. Que Deus possa incendiar o nosso coração com o fogo do avivamento. Quem deseja isso? Então fique de pé em nome de Jesus.